Buongiorno, io sono Luli Monteleone e oggi andiamo a passeggiare a Milano. Mentira, gente, não é dessa vez que eu farei um vídeo inteiro em italiano para vocês, porque, né, como vocês puderam perceber, meu italiano não é tão bom assim. De qualquer maneira, eu sou Luli Monteleone e hoje vamos passear por Milão. Sim, a minha cidade favorita no mundo, finalmente estou de volta a Milão. Já estive aqui, já morei aqui um tempo, mas faz muito tempo, ainda não fazia vídeo aqui pro canal, então estou de volta. Infelizmente é só por um final de semana, é Natal, então vou dar uma volta aqui por Milão, mostrando pra vocês o que fazer em Milão em um dia e também mostrando como é o Natal aqui em Milão. Começamos o nosso passeio aqui pelo castelo, que é um dos grandes cartões postais da cidade, e eu adoro esse lugar porque ele é lindo, lindo, lindo. Aí tem exposições ali dentro. Então tem exposição do Leonardo da Vinci, tem várias coisas para visitar aqui dentro. Eu não vou entrar em nada, não vou visitar em nada dessa vez, porque eu já conheço. Mas é muito, muito bonito. E ali embaixo tem um parque lindo, lindo, lindo. Então, bora lá! Tá um dia lindo para passear no parque, gente. Então a gente vem andando do castelo até aqui embaixo, até o arco. E é uma delícia ver que todo mundo tá aqui no parque aproveitando, alguns fazendo exercício. E eu adoro, adoro esse parque. Sério. Eu tô muito feliz de estar de volta a Milão. Vocês não têm ideia do quanto eu estou feliz. Então o objetivo é basicamente andar, tirar muitas fotos e aproveitar essa cidade linda, linda, linda. E finalmente o Duomo de Milão, gente. Eu não consigo nem falar, tipo... Sério, esse lugar é muito, muito especial pra mim. Eu não sei dizer muito bem porquê. Mas, assim, estou chorando. É verdade. Porque toda vez que eu vejo o Duomo eu choro. Porque é muito bonito isso. E como vocês podem perceber, tá um pouco cheio, né? De qualquer maneira, é lindo, lindo, lindo. Praça do Duomo fica a Galeria Vittorio Emanuele, que é essa daqui que nós estamos. Como vocês podem ver, tá um pouquinho cheio, né? Um pouquinho não, diria que tá bastante cheio. Impossível tirar uma foto boa aqui. Vou ter que acordar amanhã às 6 da manhã pra vir pra cá tirar foto, porque tá cheio, gente. Olha, aí tem fila pra entrar na Chanel, mas ali é só de make. Só de make-up. Tem fila até pra entrar na Chanel, gente. Que situação, é quase Paris. Eu vim pra Itália pra comer, né, gente? Então, estamos aqui no mercadinho de Natal, atrás do Duomo. E vou comer um panzerotto, que é o típico aqui de Milão. E o Starbucks de Milão realmente virou uma atração turística, gente. Mas assim, não é um Starbucks normal, na verdade Starbucks não tem nada, é café de verdade. Então aqui tem até o lugar onde eles moem e torram o café aqui atrás, como vocês podem ver. E assim, tem fila pra entrar, é super, super lotado, como vocês podem ver. Virou efetivamente uma atração turística. Mas é interessante, fora que o prédio é lindo, 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 fica no antigo posto dos Correios aqui de Milão. Aqui é um Starbucks reserva. Então ele é diferente mesmo. E, enfim, né, porque a Itália também respeita muito café, gente. Então eu acho até um abuso vir no Starbucks aqui. Mas como os próprios italianos quiseram vir aqui, falaram que o café daqui é realmente bom, eu tô confiando. E, gente, é muito legal, porque, olha, tem uma série de produtos que são exclusivos, só tem aqui neste Starbucks. É como uma Disney do café. Essa aqui é a Via Torino, que é uma das ruas que tem um monte de loja. Também tem todos os fast fashion que a gente adora. Então, só que assim, né, gente, tá cheio, tá difícil. Tá tudo muito, muito lotado aqui. Então, assim, tem até algumas lojas que tem fila pra entrar na loja. É um pouco complicado, sabe, gente? Seguindo aqui na Via Torino, a gente chega aqui na Porta Ticinese,
que é uma das portas medievais de Milão. Então, para lá tá o centro histórico, então para cá a gente está saindo da cidade medieval. Antigamente aqui o pessoal pegava uma cerveja e ficava aqui todo mundo sentado, bebendo, era bem divertido, mas agora é proibido fazer isso. Imagina, a gente ficar sentada, tomando uma cerveja, encostada em colunas romanas. Como não amar uma coisa dessa? Sério, é impossível não amar Milão. Bom, aqui a gente está em Navigli, que é onde tem os canais em Milão. E aqui é a região que tem os bares, onde o pessoal vem para beber. E eu adoro esse lugar porque eu morava exatamente aqui. Na verdade, umas ruas ali para baixo. E também porque esses canais foram projetados por ninguém menos que Leonardo da Vinci. Então é muita história nessa cidade. Devo dizer que eu não esperava tanta gente. Tá realmente muito, muito, muito cheio. Mas vamos tentar ver o show de luzes, né? E depois daquele belíssimo show de luzes, só que não, né, gente? Ainda bem que é o único na Itália, ainda bem que não tem mais aquele show de luzes, foi bem decepcionante. Viemos aqui para Corso Como, então vamos comer no Italy, yay! Porque, né, tudo na Itália é sobre comida, né, gente? Então, bora comer mais. O Italy é um mercado que tem produtos da Itália, de toda a Itália. Tem em São Paulo também, tem em outros lugares e sempre tem uma praça de alimentação. E é sempre um bom lugar para comer, então bora lá. Terra do panetone do Pandora, né? E é um problema, porque olhem a quantidade de panetone que tem aqui. E eu tenho vontade de deixar todas as minhas roupas aqui e encher minha mala com panetones, né? Mas isso não vai acontecer. Vou ter que escolher um e nem sei como que eu vou conseguir levar isso pra Lisboa. Ai, gente, eu quero todos. Não importa a estação do ano, se eu estou na Itália, eu preciso do meu gelato, pelo menos um gelato por dia. E aqui está o meu chocolate fondente e mandarino, que é tangerina. É sempre muito bom, né? Caminhando aqui por Brera, depois de tanto comer, né, a gente precisa andar um pouquinho para fazer a digestão. E aqui, além de ser um bairro boêmio, é conhecido também pelas pessoas que ficam na rua lendo cartas. Então, a cada esquina tem uma mesinha que você pode sentar e elas podem ler o futuro para você, se você quiser. Aqui temos o Teatro alla Scala, que é uma das óperas mais importantes do mundo. E por fora ele não parece muito bonito, ele parece bem simples e tudo mais, mas, gente, por dentro é a coisa mais linda do mundo. Então, se você vier para Milano, vale muito a pena entrar neste teatro, porque ele é lindo, lindo, lindo. E aqui bem em frente temos uma praça toda decorada, toda tecnológica, tá bem bonita também isso aqui. Chegamos no Quadrilátero della Moda, que é o quarteirão da moda, né, gente? Então aqui é a Via Monte Napoleone, que é onde ficam as marcas e grifes mais famosas do mundo. E isso aqui, gente, é uma perdição. Ainda bem que as lojas estão fechadas. Mentira, né? Não teria dinheiro pra comprar nada mesmo, né? Mas só de conseguir olhar as vitrines já é maravilhoso.
faz assim, né, gente? A decoração de Natal é patrocinada por ninguém menos que Dolce & Gabbana. E aí toda essa rua segue o estilo da coleção atual da Dolce & Gabbana, que é inspirada na Sicília, uma das ilhas aqui da Itália, lá no sul. E tá linda, 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 super colorida. E se ali em São Bárbara é a Dolce & Gabbana que patrocina a decoração, aqui temos a Dior com os seus perfumes, uma das ruas laterais que leva até o domo, e tá linda também. Mas a da Dolce & Gabbana tá qualquer coisa, tá linda demais aqui. Nem parece o mesmo lugar, né, gente? Mas essa aqui é a Piazza del Duomo. À noite, sem uma multidão, com espaço. Então temos a árvore lindíssima acesa. Galeria Vittorio Emanuele. E aqui, esta que é a igreja mais bonita do mundo, segundo eu mesma. Se à tarde não dava nem pra andar aqui, agora de noite, quando já tá tudo fechado, são quase 2 horas da manhã, gente, dá pra andar aqui, dá pra tirar foto, dá pra admirar essa árvore maravilhosa, que essa árvore é da Swarovski. É linda, linda, linda. E dá também pra ver a vitrine da Prada, a primeira Prada da história. Esse lugar é incrível. Tem uma coisa aqui na Galeria Vittorio Emanuele que você não pode deixar de fazer, que é procurar o touro, este aqui. Tá vendo que a parte, as indecências do touro tá até meio gasta, né, gente? O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui na Galeria Vittorio Emanuele, procurar o touro e girar lá com o seu calcanhar pra ter boa sorte. Então, bora lá. De gente fazendo isso, esse papel ridículo, porque turista faz papel ridículo mesmo, né, gente? Voltei aqui no Duomo, gente, só pra filmar essa decoração de Natal pra vocês, que ontem estava apagado, que é a decoração de Natal do cinema, que é toda de Star Wars, gente, é muito maravilhosa. E assim, o Duomo tá aquele caos, né? E hoje o tempo tá feio, tá meio chovendo, deve nevar mais tarde. Mas mais tarde eu vou de volta pro aeroporto. E aqui no Duomo que eu vou terminar esse vídeo sobre o Natal em Milão. Eu passei o final de semana aqui efetivamente para andar e aproveitar com a minha família daqui da Itália, gente. Muita gente fala que Milão não tem muito o que ver, não tem muito o que fazer, muita gente não gosta de Milão. Eu acho isso muito injusto porque tem muito o que ver, muito o que fazer aqui. O ponto é, eu acho que Milão é uma cidade que você tem que viver como os milaneses. Não é aquela cidade que você vem pra bater cartão nos pontos turísticos. Você tem que efetivamente entender como funciona a cidade e curtir a cidade, que foi justamente isso que eu fiz com a minha família aqui nesse final de semana. De qualquer maneira, eu vou colocar lá no blog um post bem completinho com várias atrações, várias coisas pra fazer aqui em Milão, que tem muita coisa pra ver, muito além do Duomo. Por exemplo, a Última Ceia de Leonardo da Vinci está aqui numa igreja em Milão e é imperdível. Essas e outras atrações eu vou colocar lá no blog. Então, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações que tem vídeo novo toda semana. Me segue no Instagram, @lulimonteleone, que lá você consegue acompanhar as minhas viagens ao vivo. E claro, entra no blog também. Beijo, tchau!